Boa noite, Sueli. O áudio tá bom? Aí você já me diz. Me diga se o áudio tá legal. Boa noite. Obrigada. Olá. O áudio tá legal? Tá Tá, me tá ouvindo bem? ótimo. Perfeito. Só ajeitar aqui para não cortar minha testa. Ficou bom assim? Tá me vendo bem? Pronto. Maravilha. Oi, Larissa, mamãe. Tudo bom, gente? Boa noite. Acho que já vamos começar então, né? Fazendo uma leitura que é de Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos. É uma leitura que vem bem a calhar com o nosso propósito de hoje, que é falar do aborto. Então, Emmanuel diz: aborto delituoso. Comovemos-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião. Homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais. Furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância. Assassínios, conflitos, ludíbrios e assaltos de todo jaez criam a guerra de nervos em toda parte. E para coibir semelhantes fecundações de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres e fundem-se algemas. Organiza-se o trabalho forçado e, em algumas nações, a própria lapidação de infelizes é praticada na rua sem qualquer laivo de compaixão. Todavia, um crime existe mais doloroso pela volúpia de crueldade com que é praticado, no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade, nem braços robustos com que se confia aos movimentos da reação. Referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência, antes que possam sorrir para a bênção da luz. Homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Fugi do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assomantes no lar em vosso próprio socorro. E se não há legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio, nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajuste, a fim de que vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetrastes. Então, esse texto já tem algumas décadas e o tema continua sendo muito atual. É sobre o aborto delituoso, o aborto provocado, o grito silencioso, que a gente vai falar hoje à noite. E antes, pedindo aos benfeitores da casa, nosso lar, pedimos auxílio, pedimos luz, boas intuições, boas vibrações, para que possamos fazer uma noite de esclarecimentos, um contato enriquecedor e, se possível, transformador de ideias, de opiniões. Obrigada, Deus, pela oportunidade. Obrigada aos queridos amigos do Centro Espírita Nosso Lar, pelo convite, pelo carinho. Que essa noite transcorra iluminada, assim seja. Bom, esse assunto, desde do mês passado, não, do finalzinho do ano passado, ele está em alta, porque o Senado argentino, ele aprovou o aborto, legalizou o aborto, e estabeleceu no dia 30 de dezembro que as mulheres iriam ter o direito de interromper voluntariamente suas gestações até a 14ª semana de gestação. E isso realmente abalou
todos os outros países, especialmente os que são contra o aborto. E é realmente preocupante, porque além das consequências de saúde pública, há as consequências espirituais e emocionais para aquela nação e para todas as outras, porque vão despertar os movimentos pró-aborto nesses outros países, né? E assim, lá na Argentina houve festa, houve uma grande comemoração com essa legalização, infelizmente, né? Algumas entidades, elas defendem essa legalização do aborto com o argumento de que muitos casos eles vão acontecer na clandestinidade e que isso vai trazer risco para a saúde da mulher. Mas, imaginem vocês, se tudo o que acontece clandestinamente, tudo aquilo que a gente não consegue coibir, começar a ser legalizado, a gente vai voltar para um estado de barbárie. A gente vai voltar a fazer, estaremos legalizando atos criminosos simplesmente porque não conseguimos coibir. Então, outros podem, inclusive, começam até a insinuar que o aborto pode auxiliar a política de planejamento familiar. Gente, abortamento não é método contraceptivo. Não podemos utilizar isso. E como disse Divaldo no texto em repúdio à legalização do aborto na Argentina, parafraseando Luther King, ele diz que o pior não é o atrevimento dos maus, mas o silêncio dos bons. Então a gente não pode ficar calado. A gente tem que falar, a gente tem que orientar, a gente tem que esclarecer. Se temos algum conhecimento a respeito, a gente tem que passar adiante. Lá na Argentina, essas comemorações foram de mulheres que ainda não conseguiram, que ainda têm uma visão equivocada, achando que podem dispor da vida dos seus filhos, né? Então, nesse momento, estão enxergando egoisticamente a gestação apenas se vendo, se enxergando, sem enxergar que, na verdade, a gestação é um binômio de mãe e filho, que são partes independentes. Né? E a vida é, na verdade, um bem indisponível, que é oferecido por Deus e que só a Ele cabe deliberar sobre ela. Não podemos, não somos donos da vida dos nossos filhos. Então, a oportunidade dessa nossa vida aqui, encarnados neste planeta, é um presente para a gente. Porque todos nós somos seres endividados. Tá? Todos somos espíritos devedores, a gente vem com uma bagagem grande do passado, e aqui é o nosso presente, esse corpo é o nosso presente, para que a gente possa vivenciar essa experiência carnal, material, para facilitar a evolução da gente. Porque aqui a gente vai viver as experiências adequadas para aquilo que a gente necessita melhorar, para o nosso aprimoramento. Então, aquele corpo que está ali sendo formado é o corpo ideal. É o corpo que a gente precisa para desempenhar todos os papéis daquela vida. Então, a gente entende essa reencarnação, a vinda daquele serzinho, como lei e como dádiva, como, na verdade, presente. Segundo o Livro dos Espíritos, lá na questão 344, a gente vê que o espírito ele se liga ao corpo no momento da concepção, da fecundação. No momento que o espermatozoide adentra o óvulo, pronto, ali já há a ligação do espírito ao corpo. E essa ligação ela vai ficando cada vez mais estreita até o momento do nascimento, que aí é o máximo ali da ligação, o momento do nascimento. E o abortamento vai ser justamente a interrupção desse processo de gestação, dessa ligação do espírito com o corpo, antes que o feto tenha uma viabilidade para nascer, né? Antes que seus pulmõezinhos possam respirar, antes que ele possa realmente, em saindo do útero materno, conseguir sobreviver. Infelizmente, são estimados pela Organização Mundial de Saúde cerca de 3 abortamentos para cada 10 gestações. Então, de cada 10, 3 vão ter sua gestação interrompida por abortamento induzido, por abortamento voluntário. Aí vejam, numa guerra, vamos pegar a Segunda Guerra Mundial, entre 70 a 85 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Vamos ver a pandemia.
Por enquanto, a pandemia, quase um ano de pandemia, já morreram mais de 2 milhões, 2 milhões e 200 mil, alguma coisa. Então, assim, muitas mortes, né? Em um ano, muitas mortes lá na guerra, em poucos anos, pasmem. O abortamento, em um único ano, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, estima que cerca de 40 a 50 milhões de abortos aconteçam. Então, os humanos, nós, a gente morre mais no ventre das nossas mães do que nas guerras. Vejam o absurdo disso. Então, esses embriões, esses fetos, eles não têm como se defender desse ato. É cruel por isso. Não há defesa. Os bracinhos deles não vão conseguir dizer pare, chega. Não há como. E quando a gente desse tema da palestra, o Grito Silencioso, se vocês procurarem por isso no YouTube, vocês vão encontrar inclusive um filme, que é um filme barra documentário, do Dr. Nathanson, que ele era um abortista, um americano, chefe de uma clínica grande, que ele sozinho, só ele, praticou mais de 5 mil abortos. E isso foi nos anos 70, início dos anos 70, até que veio o advento do ultrassom. E ele quis, então, realizar um abortamento com ultrassom, para que ele pudesse ver o ato em tempo real. Mas ele nunca imaginou que ia vivenciar aquela experiência terrível, porque o feto, ele abria a boca como se estivesse gritando, tentava fugir, escapar de todas as formas do aparelho, em luta, em pedido de socorro, né? Fugindo, e aquilo mexeu, sacudiu o doutor Nathanson, e ele nunca mais praticou um aborto. Ele passou a ser ativista contra o aborto. Ele saiu da clínica que realizava abortos e foi para uma clínica obstétrica. E lá ele começou a incentivar mulheres a não abortar. Ele começou a fazer todo um trabalho educativo e passou a dedicar os outros anos de vida profissional dele em prol da vida. Porque ficou ele e a enfermeira que estava com ele na sala, que por sinal era uma feminista, que era uma feminista a favor do aborto, a favor da liberdade de escolha das mulheres, e nenhum dos dois conseguiu mais participar de atos como esse. O vídeo está disponível lá no YouTube, as cenas são fortes, mas mostra exatamente isso, o momento do despertamento. Esse médico, ele conseguiu despertar. Tomara que seja suficiente para que outras pessoas despertem também, né? Então, esse vídeo está disponível como método de conscientizar as pessoas. E no Código Penal brasileiro, a gente realmente tem o aborto como crime, salvo em 2 casos, em casos de estupro e em casos de risco de morte para a mãe. Em 2012, o STF começou a também liberar, deixou de considerar crime nos casos de anomalia grave fetal, nos casos de microcefalia, por exemplo. Mas, na visão espírita, não é bem assim. Vamos fazer uma análise disso. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 358, a gente tem a pergunta de Kardec, que pergunta se o abortamento voluntário é crime em qualquer época da concepção. E aí os espíritos respondem que é sempre crime quando a gente transgride a lei de Deus, tirando a vida da criança antes de nascer e impedindo que ela passe pelas provas que aquele corpo seria o instrumento. Então vejam, aquilo que a gente falou, esse corpo é o corpo necessário para as provas que a gente vai vivenciar. É o que a gente vai precisar para conseguir desempenhar da melhor forma. Não, é um crime se alguém retira isso da gente, se a gente tira da gente a oportunidade de vir, de nascer, de executar tudo aquilo que a gente precisa executar. Então, para o Espiritismo, na verdade, o único caso em que o aborto é permitido é quando há um real perigo de morte para a mãe. Né? E isso está bem descrito na questão 359, na questão seguinte,
Que se há um risco de morte para a mãe, o médico, então, está autorizado a sacrificar a vida do filho em benefício da mãe, que já tem aqui uma história encarnada. Mas, felizmente, a medicina vem evoluindo. E vamos chegar, esses casos são cada vez mais raros, e a gente vai chegar no momento em que a gente vai conseguir evitar esse tipo de situação. Estamos caminhando para isso, né? Muito raramente acontece um caso em que precise realmente se decidir entre a mãe e o filho. E aí alguém poderia perguntar, mas e esses fetos com microcefalia ou com qualquer outra malformação que não vão ter realmente uma vida que vai seguir adiante, que vão morrer logo? Não poderia então poupar os pais de um sofrimento como esse? Gente, especialmente esses espíritos que vêm com essas deformidades graves, precisam muito daquele corpo. Imagine um espírito que vem com deformidade justamente no encéfalo, que é a nossa torre de comando, que é justamente quem vai comandar todo o restante do corpo. Imagine esse espírito, o quanto ele precisa vivenciar aquela experiência daquela forma. Muitas vezes ele nem pode ter a consciência total como misericórdia divina para que ele não continue contraindo novos débitos, porque muitas vezes é reincidente em débitos anteriores. Algumas vezes pode até ter sido algum suicídio, é uma forma que ele teve de vir sem a possibilidade de cometer novamente o suicídio. E essa mãe que foi escolhida para ser a mãe desse espírito, ela foi escolhida para amar, ela foi escolhida para acolher esse espírito. Deus imagina que ela é capaz disso. Por isso enviou para ela. Ela foi escolhida para dar amor, não para matar esse filho. Está lá nas tábuas. Tá, Moisés já desceu do monte com essas tábuas, estava lá escrito, não matarás. Então, que dia a gente vai aprender isso? Que a gente precisa oferecer, na verdade, amor. Os microcéfalos, eles podem ser amamentados, eles reagem aos carinhos, eles criam vínculos com os pais, e alguns podem até viver alguns anos. Por que privar disso, dessa experiência, que é só amor? Por quê? Uma vez, a doutora Marlene Nobre, que foi a fundadora da Associação Médico Espírita, estava num momento de debate político, jurídico, essa questão de legalização, não legalização do aborto, e alguém falou algo do tipo, que inutilidade, né? Deixar esses bebês desse jeito nascerem e tal. E ela disse, olha, os microcéfalos, eles não fazem guerra. Então, nós, que temos o nosso encéfalo normal, a gente faz guerra. A gente é capaz de maltratar outro ser. Esses microcéfalos, não. Eles vêm só para receber amor da gente, para amar e ser amado. Só para isso. Então, a gente tem que lembrar também aos pais, às mães, que a maternidade, a paternidade é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe quem é que vai vir para a gente. Não sabemos como será o filho que a gente vai receber para orientar. Mas a gente tem o compromisso espiritual de amar esse filho, de cuidar desse filho, independente de como ele venha. Independente de como ele vai ser. Se vai ser bem formado, se vai ser mal formado, do sexo, nada. Não depende de nada. A nossa missão é amar esse filho, é acolher esse filho. E aí outros que defendem poderiam dizer, e o estupro? Porque aí a gente para pensar o seguinte, lembra daquele caso que teve em agosto de 2020, acho que foi agosto, de uma criança, se eu não me engano a menina tinha 10 anos, e esse caso virou notícia no país inteiro, que essa criança foi violentada e engravidou desse ato de violência. Bom, isso dividiu as opiniões, talvez vocês lembrem, gerou realmente muita polêmica, os que eram a favor da realização do abortamento na garotinha, os que eram contra, e aí a gente, eu proponho a vocês o seguinte, vamos fazer uma reflexão sobre esse caso. O que Jesus nos orientaria?
Qual seria a conduta de Jesus para esse caso? Jesus não é o nosso modelo, não é o nosso guia. Ele não veio ensinar a gente a amar, ao que a gente deve fazer nessa vida. Vocês acham que ele ia pedir para retirarem o feto dessa garotinha? Vocês acham? Seria certo a gente resolver uma violência com outra violência? Olha, o trauma dessa garotinha é de difícil reparo, né? Foi um crime cruel, hediondo, a violência sexual. Mas talvez esse bebê seja a misericórdia divina para que ela supere esse trauma através do amor. Porque só o amor ele é capaz de desfazer os ódios, o desejo de vingança. Só o amor poderá apagar esse trauma. Infelizmente, a decisão não foi por isso, pelo amor. Infelizmente. Mas essa teria sido a chance, uma chance de fazer com que, através do amor, a garotinha se recuperasse mais rápido. E aí eu lembro de Alberto Almeida, numa palestra dele no seminário da AME, em que ele contou o caso de uma paciente dele, que essa já tinha mais de 40 anos, e solteira, sem filhos, e havia sido violentada. E engravidou desse ato de violência também, estava angustiada, sem saber o que fazer, mas a instituição religiosa a amparou, né? A religião dela acolheu, e ela decidiu então por não praticar o abortamento. Anos depois ela falou pro Alberto Almeida que esse filho era a vida dela, a razão da vida dela, que era um filho maravilhoso, a companhia de todos os momentos, que era a alegria do viver dela. Imagine que se ela tivesse tirado esse filho, ela que não tinha outros filhos, talvez ela estivesse vivenciando anos de solidão, não sabemos. Mas esse filho conseguiu isso que a gente estava falando. Ele conseguiu apagar um ódio, transformando em amor, mudando as emoções, mudando os sentimentos. E a gente tem que lembrar também do bebê, né? Esse bebê ele tem direito de viver, o direito de viver dele. Será que a gente na verdade ali eram duas crianças, né? A criancinha a garotinha que foi violentada e a criancinha que estava no ventre dela. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 880, está escrito de forma bem direta que o primeiro de todos os direitos do homem é o de viver. Se o primeiro direito é viver, pronto, já não dá para ultrapassar esse limite. O direito da mãe termina quando começa do bebê. Não dá para a gente transpor. Não é parte do corpo. Tem mulher que diz, meu corpo, minhas regras. O corpo é meu, eu que decido. Sim, o corpo é seu, é verdade. Mas o do bebê não é seu. O do seu filho não é seu. E não temos o direito de dispor da vida dos nossos filhos. Essa foi dada por Deus. Só a Deus cabe dispor da vida. E aí a gente precisa entender as consequências. As consequências que esse ato delituoso vai trazer para todos os envolvidos. Todo mundo que está junto nisso. Aquele que incentiva, aquele que aceita, que concorda, aquele que realiza o abortamento. Então, para o médico, por exemplo, a perturbação vai ser grande. Porque o médico, ele jurou cuidar das pessoas. Ele jurou cuidar da vida. Ele vai responder por mortes que ele causou. Vamos ver o exemplo daquele médico que a gente falou, que cometeu aqueles milhares de abortos, mas ele conseguiu transformar isso. Então, através do muito amar, ele foi modificando essa carga que ele tinha arranjado para ele, né? Essa bagagem ruim de débitos que ele tinha arranjado. Ele conseguiu, então, transformar. Ainda há tempo. Se algum médico, em algum momento, se alguém da área de saúde que já em algum momento induziu conceito
alguém a abortar, tempo de mudar de opinião, ainda há tempo de começar a aconselhar o inverso, de passar a ajudar. Lembre que nessas clínicas de abortamento, está cheio de espírito com um sentimento de vingança, de ódio, de raiva, porque foi ali que ele foi cerceado do direito de vir, cerceado do seu direito de nascer. Imagine a persistência, imagine os processos que podem ser gerados e a pessoa no seu consciente não perceba o impacto psicológico que esse ato, que esse gesto causa, o seu subconsciente está ali, está computando isso no sentimento de culpa, que às vezes não é sentido, percebido imediatamente, mas depois vem. E começam as doenças físicas somatizadas por esse sentimento que fica ali guardado, por essa energia que não é boa do ato praticado. Então, para a mãe, as consequências são triplas, né? Porque são as biológicas, são as espirituais e são as consequências psicológicas também. Uma vez lendo um relato de uma mãe que ela já tinha um filho, cerca de 2 anos, engravidou do namorado e antes que soubesse da gestação, ela terminou com o namorado. Então, ele, quando soube, a primeira coisa que ele fez foi dizer aborte, aborte, aborte. E ela, desesperada, porque ela criava um com dificuldade, ficou preocupada e então resolveu fazer o que ele estava pedindo, abortar. Lá na clínica, ela já se arrependeu. No momento que ela estava lá deitada, ela já estava arrependida, já queria parar, porque o médico falou assim, começou a demorar, e a enfermeira perguntou, está acontecendo algum problema? E ele disse, esse feto parece que está fugindo. Quando ela ouviu isso, aí o arrependimento veio, já era tarde, porque por mais que ela rezasse, ela estava rezando já naquele momento para não dar certo, para não acontecer, mas segundos depois ele disse, pronto, acabou. E então ela disse que quando ela ia no dentista, que ouvia o barulho da broca, aquele som da broca fazia lembrar o barulho do aparelho, aquilo desencadeava todo um pânico, um desespero nela. E vários outros traumas de não conseguir, por exemplo, ver roupinha de bebê, ver mães com bebê no colo. Essa mulher que eu estou falando, ela entrou numa instituição religiosa e começou a fazer um trabalho com essas mães, tanto as que estavam em risco de abortamento, quanto com as que já tinham praticado o ato e estavam em angústia, assim como ela esteve, né? Então, ela disse que precisava dar um sentido à vida da filha dela, que ela imaginava que ali seria a filhinha dela, né? Então, ela queria dar um sentido à vida da filha e para dar esse sentido, para homenagear, assim, fazer algo de bom em memória da filha, ela resolveu, então, ajudar outras crianças a virem ao mundo. Então, note que sempre é o amor que está ajudando a vencer esses traumas, a modificar. A mãe também pode ter consequências físicas logo ali no ato, pode haver uma perfuração uterina, sangramento, pode haver uma infecção, algumas podem até morrer por um aborto que venha com complicações. E há as consequências espirituais. Tanto a consequência espiritual lá naquele centro genésico, que é nosso centro responsável pela atividade sexual, pela força, pela energia sexual, o processo de reprodução. E aí, tanto nessa vida como em outra vida, já podem haver repercussões orgânicas por conta desse centro genésico comprometido no nosso perispírito. Que seriam essas consequências, então? Pode haver infertilidade, pode haver dor pélvica crônica, pode haver o surgimento de tumores, e isso não necessariamente já nessa vida. Às vezes isso pode ficar aí no perispírito e vir a ser depurado num outro momento.
Lembrando que a culpa que boa parte dessas mulheres vai sentir, a culpa é um minadouro de energia, faz com que a gente adoeça de tudo, né? Pela culpa. É um sentimento muito difícil da gente conseguir reequilibrar, conseguir tirar. Então, é muita carga de sofrimento que a mulher que comete abortamento está sujeita. É fundamental que a gente consiga esclarecer essas mulheres antes delas praticarem, né? Inclusive, a gente pode, com o abortamento, entre as consequências espirituais, evitar que venha um espírito que vai ser alguém que vai ajudar muito na vida, né? Veja, tem lá no livro, acho que é Obsessão, nesse livro, ele conta a história de uma mulher que estava indo para a sexta gestação, e ela, por ser muito pobre e sem condições, ela resolveu parar, interromper a gravidez. E ela teve uma vida muito longa, ela viveu muito tempo, e nessa vida, uma vida difícil, ela realmente passava necessidade. Quando ela foi desencarnar, ela teve uma doença também longa, demorada. E quando ela desencarnou finalmente, eis que o primeiro espírito que ela encontra era o espírito desse filho que ia vir, que seria o sexto filho dela. Esse filho, esse espírito, já era um espírito já com algum grau de evolução e de muito tempo já tinha perdoado essa mãe. Ele não estava mais revoltado com ela, tanto ele veio recebê-la, acolhê-la. Mas ela, quando viu que esse espírito era um espírito muito querido de encarnações anteriores e que caiu em si, que ele ia vir para aliviar o sofrimento da vida dela, para apoiá-la durante toda a vida, ela caiu num remorso, na culpa, no arrependimento. E isso é muito, muito, muito pesado para o espírito. Então, o que a gente precisa fazer é evitar, né? Evitar que a gente passe por situações como essa e compreenda aquele espírito que vai vir sempre como alguém que pode ser alguém muito especial para a gente está deixando de receber. O filho, o espírito também, o espírito do filho também vai ter consequências muito ruins a partir desse ato. Esse caso que eu contei agora para vocês, ele já tinha uma certa evolução, perdoou a mãe. Mas pode acontecer do espírito do filho não perdoar tão fácil, né? Se revoltar e ficar anos ali desencadeando até mesmo um processo obsessivo com a própria mãe ou com o pai, que o pai também vai sofrer pelo ato praticado, né? Ele vai ter consequências psicológicas também, porque ele feriu a lei da vida, todos estamos submetidos à lei de ação e reação. Não dá para pensar que a gente vai praticar algo que vai ferir a vida e vai passar imune, inócuo a tudo isso, né? Então, esse pai também pode ser vítima de um processo obsessivo. E os pais da gestante. Muitas vezes esse abortamento induzido acontece em adolescentes, em moças jovens, e boa parte das vezes os pais são os incentivadores, os influenciadores do ato. Assim, só uma estatística alarmante aqui, que acredita-se que cerca de 2/3 dos casos, eles aconteçam por incentivo das pessoas que teriam que acolher essa gestante. Então, o parceiro, né, o namorado, o marido, os pais dela, as pessoas que seriam as pessoas a acolher são justamente as pessoas que vão incentivar. Então, em 1/3 dos casos, a mulher estaria decidida a fazer por conta dela. Em 2/3, ela só precisava de alguém que dissesse: calma, vai ficar tudo bem. Calma, vai dar certo. Ela estava só querendo alguém que dissesse isso para ela, que apoiasse. E como ela não recebeu esse apoio, ela terminou cedendo, não se imaginou capaz de enfrentar as consequências imediatas sozinha. E os pais, às vezes, acham que estão fazendo isso para o bem da filha, imaginando que talvez essa gestação prematura possa atrapalhar os estudos, a carreira, a filha pode ficar mal falada, e, enfim, uma série de pensamentos bem materiais e que não são bem equivocados, porque eles não percebem o mal que vão estar trazendo para suas filhas.
esse mal que a gente falou, dessas consequências físicas, psicológicas, espirituais, que ela vai carregar isso por bastante tempo, mais ou menos tempo, conforme o que ela consiga elaborar, né, desse trauma que ela vivenciou. Os abortamentos no nosso país, eles acontecem principalmente por ignorância e por essa falta de acolhimento. Ignorância de tudo, né? Ignorância das necessidades do espírito, né? Das necessidades da gente de encarnar e de desenvolver tarefas, adquirir habilidades através dessa vida material. Ignorância daquilo que cumpre realizar, daquilo do seu papel como mãe, do que você pode fazer em termos de orientação na vida daquela outra pessoa. Ignorância dos riscos que corre para o corpo, para a alma, né, para o espírito. Então, a ignorância é um fator primordial para que aconteça para que aconteçam tantos abortamentos. Mas principalmente é pela falta de apoio. E aí, pais e mães que possam assistir essa fala. Vamos dar educação sexual para os nossos filhos. Essa educação sexual vai desde a gente ensinar sobre os métodos contraceptivos, métodos que evitem a fecundação, e aqui vale a ressalva que pílula do dia seguinte não é método contraceptivo, tá? Porque já houve a concepção, então métodos que realmente evitem a concepção, e ensinar principalmente, né, desde os métodos contraceptivos, principalmente o respeito ao outro, respeito à vida, à dignidade da outra pessoa, porque é comum às vezes os pais entregarem um saco de camisinha para o filho e dizer, pode ir, e esquece de dizer, respeite as moças, respeite. Sexo sem afeto. Não é que sexo seja proibido para os jovens, de forma alguma. Mas o sexo não é o sexo pelo sexo. É o sexo sem afeto, com responsabilidade, com respeito. Então são questões que vão muito além. Muito além. Não se trata simplesmente de evitar uma doença. Evitar uma gravidez indesejada naquele momento vai além, vai no respeito daquele parceiro, no respeito ao parceiro, no afeto. Então a gente precisa aproveitar os momentos, por exemplo, de evangelho no lar, os momentos em que a gente vai estar com os nossos filhos, orientando com base no modelo do Cristo, orientando como devem ser esses relacionamentos, orientando sobre todas as questões amplas da vida. Se a gente está amparando nossos filhos, dando um suporte emocional, um suporte religioso para eles, eles não vão ter problemas com isso. Eles vão saber conduzir a vida deles, vão saber evitar se não desejo e se vier, vão saber acolher. E nós temos que acolher isso também. E a mulher que já cometeu o abortamento? Olha, a gente não tem direito de julgar quem quer que seja. Não podemos traçar nenhum tipo de condenação. A gente tem que acolher essa mulher. Ela já tem uma carga muito grande de sofrimento. Então a gente tem que lembrar do jugo leve de Jesus. A gente tem que condenar o erro, mas a gente tem que acolher e orientar quem já praticou. Porque, especialmente em nossas casas espíritas, a gente precisa reviver o cristianismo, promover ações de acolhimento a essas gestantes que estão em risco, né, de cometer esse abortamento, e acolhê-las, fazer com que elas consigam, através de uma tomada de consciência, conseguir a gente tirar essa culpa, né, a culpa do ato praticado, fazer atendimento fraterno com essas mulheres, evangelho, passe, orientação doutrinária, prece. Então, assim elas vão conseguir elaborar um luto, vão conseguir alcançar o auto-perdão, né? E vão começar a transformar a dor que elas estão sentindo realmente em amor. Talvez trabalhando até por outras mulheres, sendo incentivadas a trabalhar por outras mulheres, sendo incentivadas a trabalhar a favor de órfãos. E lembrando que a adoção é sempre uma opção. Uma opção para aquela mãe que está gestante e não vai querer criar o filho, mas ela tem a opção de entregar o filho para adoção ao invés de matá-lo no útero.
Outra opção também para aquela que já cometeu abortamento é adotar, depois, uma vez arrependida, adotar o filho de outra que não quer a sua gestação, não quer seguir adiante. Ou a trabalhar em prol desses órfãos, por exemplo, de órfãos. Então, tudo isso vai fazer com que, através de atos de amor, aquele ato praticado possa, então, ser suavizado, ser reelaborado, ser aquela culpa ser apagada da mente, do espírito dessa mulher, para que ela possa viver bem novamente, né? Então, a gente, finalizando aqui, que a gente já está aqui chegando no limite do nosso tempo, a gente precisa refletir no seguinte: a gente nasce com o objetivo de aprender a amar, não é? Se a gente nasce com esse objetivo, como não amar justamente aquele que é um ser independente de nós e que está sendo gerado em nosso ventre e que vem especialmente para que a gente oriente e ame? Como maltratá-lo? Como matá-lo? É incoerente. Então a gente precisa lembrar disso, que só o amor que a gente sente pode evitar que essas vidas continuem sendo ceifadas no ventre de suas mães. E eu falo para as mães que estão ouvindo, que permitam-se viver a plenitude desse amor. Porque se você acha que já vivenciou o amor, tenha um filho. Que aí você vai saber o que é amor de verdade. A Sueli disse que eu só tinha 40 minutos, então, principalmente, eu queria trazer isso para vocês, né? Um pouco sobre a questão da legalização, da não legalização e principalmente da visão espírita em cima de tudo isso, da necessidade de viver, da necessidade de valorizarmos a vida. Sim, a vida, vamos conseguir propagandear isso, né? Vamos capitanear isso nos nossos círculos de relacionamento, entre os nossos amigos, entre as pessoas que a gente pode influenciar. Vamos fazer o possível para que a gente consiga, junto a uma gestante que está angustiada com essa gestação, que a gente possa desfazer na mente dela. Lembre que muitas vezes ela só precisa que alguém diga: calma, vai dar tudo certo. Ela só precisa de um apoio, de uma orientação. Então, vamos ser essa pessoa que apoia, essa pessoa que acolhe, tá certo? E nada de condenar quem praticou. Vamos orientar para que essa pessoa consiga se restabelecer desse trauma. Agradecendo a todos pela atenção, agradecendo mais uma vez a Sueli e todos os outros colegas do nosso lar. Eu peço a Deus muita luz na mente, no coração de cada um que está aqui ouvindo, de possíveis mamães que possam vir assistir essa palestra, de familiares, de gestantes que estão imaginando a possibilidade do abortamento. Eu peço que sejam tocados, eu peço que guardem essa fala e que Jesus possa nos abraçar a todos e permitir que todos os bebês venham ao mundo para cumprir suas missões. Muito obrigada, Senhor. Assim seja. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, querida intérprete. Foi um prazer estar com você. Obrigada, obrigada. Tchau, gente. Boa noite.